Boa noite, pessoal. Vamos começar aí mais um módulo da nossa microbiologia clínica no curso de Biomedicina Laboratório Clínico 2. Bom, hoje nós iremos estudar os fluxogramas de identificação bacteriana, que é uma etapa um pouco mais complexa em relação à microbiologia. É uma etapa que merece um pouquinho mais de atenção. A primeira etapa é a etapa mais simples, no qual você pega o seu material biológico, semeia numa placa. Nessa primeira etapa é importante a distinção entre os diferentes meios de cultura, os diferentes materiais biológicos, as maneiras de repicar e o tipo de material biológico deve ser semeado, bem como a asepsia realizada no momento da coleta para que a amostra biológica seja representativa e o isolamento bacteriano seja o melhor possível. Bom, agora nós iremos estudar então um pouquinho mais a fundo a microbiologia, onde nós iremos verificar as principais provas de identificação bacteriana e mais para frente nós iremos ver os fluxogramas de identificação bacteriana para que a gente possa nos direcionar a partir das provas iniciais, tá certo? Bom, então basicamente, estas são as provas bioquímicas que nós utilizamos de maneira inicial para a realização do nosso fluxograma de identificação bacteriana. Mas antes disso, é importantíssimo atentar à coloração de Gram. A coloração de Gram, que ela vai ser, na verdade, a primeira etapa da análise microbiológica a partir do momento que a bactéria cresça na placa, né? Então, deixa eu só pegar um exemplo aqui. Por exemplo, a bactéria cresceu na placa aqui, um agar, por exemplo, não seletivo. Então, você não tem a noção se essa bactéria é um coco, se essa bactéria é um bacilo, se essa bactéria é um cocobacilo. Então, e você também não tem a noção se essa bactéria é um gram positivo ou um gram negativo. Qual que é a diferença desses dois aspectos tintoriais? Bom, a primeira diferença é em relação à constituição da parede celular bacteriana. Parede celular bacteriana, diferente de membrana citoplasmática. A parede celular bacteriana é um revestimento exterior à membrana citoplasmática que ela vai proteger a bactéria e vai dar a conformação estrutural externa dessa bactéria. Espera que tem mais alguém entrando aqui, vamos aceitar. Permitir. Seja bem-vinda, Maísa. Então, depois que você semeia a bactéria na placa, 24 horas na estufa, ela vai crescer. Se for um meio de cultura não seletivo, ou seja, ele não vai selecionar determinadas bactérias por características tintoriais, gram positivo e gram negativo. Você é obrigado a fazer a coloração de gram. E qual que é a diferença, essa é a pergunta de prova, qual que é a diferença fundamental no qual a coloração de Gram ela vai, vamos dizer assim, separar as bactérias. A diferença é a estrutura da parede celular bacteriana. Enquanto a parede celular bacteriana da bactéria Gram positivo ela é rica em peptídeo-glicano, tá? A estrutura da parede celular da bactéria gram-negativo ela é rica em lipopolissacarídeos. Então, a coloração de Gram ela vai diferenciar justamente essas estruturas básicas, tá? Através da coloração diferencial.
Então, o que, que acontece? Quando nós pegamos a bactéria, fazemos um esfregaço, tá? E submetemos à coloração de Gram. Os dois primeiros corantes, que é o cristal violeta e o Lugol, se Deus quiser, veremos isso aí na aula prática, eles vão formar um complexo chamado iodo para rosanilina. Esse iodo para rosanilina, ele tem uma afinidade muito grande ao peptídeo glicano, que é o constituinte básico da parede celular das bactérias gram-positiva, que contém uma maior quantidade deste constituinte em sua parede celular. Depois, na terceira etapa, é a etapa de diferenciação. A etapa de diferenciação nós utilizamos um álcool cetônico ou então um álcool absoluto para fazer o processo de diferenciação. O que seria esse processo? Nós aplicamos algumas gotas, né, do diferenciador, que no caso seria o álcool, deixamos secar, depois submetemos o corante de fundo. Tá? O corante de fundo ele já não tem afinidade para peptídeo glicano. Ele vai ter uma ação que vai preencher o lipopolissacarídeo quando ele estiver predominante frente ao peptídeo glicano. Tá? Então, o corante diferencial ele vai como se fosse lavar, tá? Caso não ocorra o complexo entre o peptídeo glicano das bactérias gram-positiva e os dois primeiros corantes, tá? Que é o cristal violeta e o Lugol. Então você lava com o corante diferencial e aplica o terceiro corante. Aí você vai ter as seguintes situações. Caso a bactéria fique com coloração púrpura, significa que essa bactéria ela segurou o corante formado pelos dois primeiros, que é o complexo iodo para rosanilina formado pelo Lugol e cristal violeta. Correto? Caso a bactéria não segure esse primeiro complexo após o processo de descoloração, significa que a bactéria tem pouca quantidade de peptídeo glicano e, consequentemente, uma predominância de lipopolissacarídeos. Então, ela vai reter o corante de fundo, que é a fucsina, tá certo? A fucsina diluída. Então, esse que é o processo de diferenciação de Gram, que ele vai dar a diferença, ele vai nos mostrar a diferença entre a constituição da parede celular da bactéria Gram positivo, que é rica em peptídeo glicano, com a diferença da parede celular da bactéria Gram negativo, que ela é rica em lipopolissacarídeos. Portanto, o Gram positivo ele vai ser corado com coloração púrpura, tá? Que é um roxo bem escuro, enquanto as bactérias Gram negativo ficarão com coloração rósea avermelhada, tá certo? Que seria referente ao corante fucsina. Bom, voltando aqui para as provas. É a etapa inicial, coloração de Gram após o crescimento. A partir do momento que você faz a coloração de Gram, aí você já parte para essas principais provas de identificação bacteriana que nós vamos mostrar uma a uma aqui. Primeiro nós temos a prova da catalase, depois nós temos a prova da coagulase, depois nós temos a prova do indol, tá? Depois nós temos a prova do PYR, depois nós temos a prova de sensibilidade a determinados discos, como bastracina, optoquina, novobiocina, que na verdade é um microantibiograma que nós fazemos para verificar se essas bactérias possuem sensibilidade a esses discos de antibiótico que não têm uma função terapêutica.
mas sim uma função de identificação, porque a sensibilidade de algumas bactérias já é pré-ditada. Então, a determinados discos. Então você usa esses discos como característica de confirmação para determinadas bactérias. Depois nós temos o antibiograma como um auxiliar à identificação dessas bactérias, porque o antibiograma nós iremos observar a resistência intrínseca. O que seria isso? Seria a resistência natural impregnada no DNA, ditada pelo DNA bacteriano a determinado antibiótico, tá? Da mesma maneira que determinadas pessoas nascem com olho azul ou com olho preto, a bactéria de determinada espécie ela tem a característica já genética de ser resistente ou sensível a um ou outro antibiótico. Isso a gente chama de sensibilidade e resistência intrínseca. Depois nós iremos verificar a questão de crescimento a 42 e 44 graus, que algumas bactérias são termotolerantes, ou seja, ela cresce em uma temperatura não usual, que seria a temperatura que nós mimetizamos dentro de uma capela de cultura, que seria a de 37 graus. Nossa, hoje a sala está cheia, hein? Nossa, nunca vi tantos alunos. Bom que vocês estão todos aí. Nos dá ânimo para continuar nessa jornada aí. Beleza, depois nós temos a utilização de fontes de carbono, aminoácidos, etc. E enzimas, né? Enzimas aminoácidos que geralmente são aquelas reações colorimétricas vinculadas a indicadores de pH, conforme eu mostrei para vocês lá na aula passada, nos slides lá dos meios de cultura, que são meios de cultura que são reveladores, certo? Depois nós vamos ter também testes de motilidade. O que seria isso, né? A bactéria, uma grande parte das bactérias, elas são móveis e outra grande parte dessas bactérias são imóveis. Mas como que nós conseguimos verificar esse teste? Como que nós podemos ver se a bactéria realmente é móvel ou imóvel? Porque às vezes, se você coloca a bactéria na lâmina, ela forma, faz movimentos brownianos, que nós chamamos, mas não necessariamente aquilo é uma mobilidade, tá certo? Uma motilidade. Então, existe uma certa diferença que é verificada através de testes específicos para verificar se uma bactéria é efetivamente móvel. Geralmente essa motilidade está relacionada a estruturas que possuem na parede celular bacteriana, como cílios, flagelos, peritríquios, que permite que essa bactéria se transporte com uma maior facilidade dentro de um veículo, né, que no caso seria os tecidos, né, o líquido intra ou intersticial, tá certo? Então a motilidade é muito importante e é um teste também relativamente fácil de se fazer pelas metodologias. Bom, então vamos começar aqui com um testezinho chamado catalase. Bom, a catalase é um teste muito fácil, tá? É um dos testes mais simples possíveis de serem realizados. Em que ele se baseia? Ele se baseia na produção dessa enzima, da catalase, e essa enzima vai justamente catalisar a reação de deslocamento do íon oxigênio da molécula de H2O2. O que é a molécula de H2O2? Água oxigenada. Então, essa reação ela vai fazer a quebra do oxigênio
quando o oxigênio se desliga da molécula de H2O2, ou seja, água oxigenada, esse oxigênio vai desprender e esse desprendimento, o que vai formar? Vai formar bolhas. Então, por isso que quando nós colocamos a água oxigenada em contato com o sangue borbulha. Por quê? Porque o sangue é rico nesta enzima catalase. Então, a catalase presente no sangue, ele vai fazer essa reação de liberação de íons oxigênio da molécula, formando oxigênio livre e água, H2O. Né? Ele libera uma molécula e fica a molécula de água livre. Então, nós temos as bactérias consideradas catalase positivo e as bactérias consideradas catalase negativo. Tá certo? Essas bactérias é uma prova muito simples, tá? Que basta você tirar a colônia da placa com auxílio de uma alça bacteriológica, aí você espalha essa colônia em uma lâmina, tá? Um pouquinho, e você vai lá com um frasco de água oxigenada, um conta-gotas, e pinga sobre a bactéria. E imediatamente a bactéria, que é catalase positivo, ela vai fazer essa reação de liberação do oxigênio. Já a bactéria, que é catalase negativo, ela não consegue fazer a liberação dessa molécula, tá certo? Então aqui ao lado direito nós temos aqui catalase positivo, né, representada aqui por essa formação de bolhas, e ao mesmo tempo catalase negativo. Nós iremos ver mais para frente lá que existe duas espécies que essa prova ela é a prova crucial para você começar a separar diferentes espécies que têm morfologia muito parecida. Então vai ser ali como se fosse o trevo que leva você para São Paulo ou para Rio de Janeiro. É a prova da catalase. A catalase é justamente esse trevo. Uma estrada vai levar você para São Paulo, outra estrada vai levar você para o Rio de Janeiro. Então, a partir daí, o fluxograma nada mais é do que trevos, tá? Então, a partir do momento que a gente chega em outro trevo, aí você vai pegar lá, se você no primeiro trevo entrou para São Paulo, aí você tem que chegar até São Paulo. Você vai ter mais um trevo lá na frente, né? O outro trevo vai te levar a uma cidade ali do Vale do Paraíba, por exemplo, Taubaté, São José dos Campos, ou se você seguir reto, você vai para São Paulo. Vamos supor que cada uma dessas cidades são bactérias diferentes. Então, é justamente seguindo o caminho para você chegar até a espécie que é aquela que você quer ter a capacidade de identificar e fazer o estudo do antibiograma e liberar no laudo, tá certo? Então, a metodologia basicamente é essa. Bom, alguma dúvida com relação à catalase? Vou abrir o chat aqui só para ver se está tudo correto. Se tiver alguma dúvida, escrevem, por favor, coloquem no chat aí. Tá tranquilo? Beleza, vou continuar então. Catalase, então já foi. Depois nós temos a provinha chamada oxidase. A provinha da oxidase, também conhecida como citocromo oxidase, ela é uma prova que ela vai nos direcionar ao tipo de metabolismo que essa bactéria possui. A bactéria ela pode ter basicamente três tipos de metabolismo. Metabolismo energético, tá? Muito importante isso. Ela pode ter três tipos de metabolismo energético. O primeiro seria o metabolismo fermentativo. Aí nós temos lá as bactérias chamadas fermentadoras, certo? Depois nós temos as bactérias oxidativas, que ela utiliza como via metabólica para conseguir energia, a oxidação, tá? E depois nós temos as bactérias asacarolíticas, que utilizam métodos intrínsecos para a obtenção de energia
não dependente de fermentação ou oxidação, tá certo? Então ela utiliza métodos alternativos. Então basicamente nós temos esses três tipos de metabolismo, tá? Oxidativo, fermentativo e asacarolítico, tá bom? Então essa fitinha é uma fitinha comercial, tá? Ela vem impregnada com uma substância chamada citocromo oxidase. E para você fazer esse teste, basta você pegar com a alça bacteriológica uma colônia suspeita, tá? E passar essa alça com aquela pequena quantidade de colônia sobre a fita. Se a bactéria possui metabolismo oxidativo, ela vai acionar a citocromo oxidase e vai causar uma reação colorimétrica de oxidação nessa fita. E isso faz com que a fita ela fique com essa coloração aqui azulada. Às vezes ela fica até meio enegrecida, tá certo? Já as bactérias oxidase negativo, elas não possuem essa capacidade de ativação da citocromo oxidase, logo não ocorre a oxidação da fita e a fita permanece inalterada quando você passa a bactéria sobre ela. Tá certo? Ah, só voltando aqui rapidinho que eu esqueci de falar uma coisa aqui na catalase. Retornando aqui. A catalase ela tem uma reação cruzada muito importante, tá? É muito importante mesmo, porque muitas vezes nós utilizamos determinados meios de cultura que possuem essa substância. O que seria? Agar sangue, tá certo? Como eu falei para vocês, eu dei o exemplo lá, quando você pinga a citocromo ou a catalase no sangue e o sangue borbulha, né? Por exemplo, você vai lavar um machucado e então ele vai borbulhar. Se você cultiva determinada bactéria em uma placa que contém sangue, ou seja, o agar sangue, se você pegar a bactéria ali a colônia muito próxima ao meio de cultura, você corre o risco de ter uma reação falso positiva ou fracamente positiva. Qual que seria a alternativa para isso? Então, você pode fazer um recultivo, tá, em outro meio não seletivo que permita o crescimento da bactéria. Aí você faz a prova da catalase, ou então, quando possível, quando a bactéria tiver um crescimento bom, você tenta pegar a parte bem superior da colônia, tá? Sem chegar perto do agar-sangue, tá bom? E dessa forma você diminui eventuais riscos de dar reação falsamente positiva, tá bom? Voltando aqui para a oxidase, os cuidados que nós temos que ter, meios com carboidratos ou meios seletivos, tá? Isso aí pode gerar resultados falso positivos, tá? Alças, agulha e tesoura com ferro pode causar reações de oxidação, né? Meios com carboidratos ou seletivos pode causar resultado falso negativo. Falei falso positivo, é falso negativo, tá? Porque o meio tem muito carboidrato, pode ser que essa bactéria ela tenha já um pré-contato com oxigênio, tá? E utilize esses carboidratos minando as suas reservas de enzimas oxidativas, fazendo uma reação falso positiva, tá? Já no segundo caso aqui, alças, agulhas e tesouras que contêm ferro, contato desse material com a fita pode gerar um resultado falso positivo. Então nós devemos utilizar aquelas alças de plástico descartável. Essas alças de plástico descartável, ela garante uma maior segurança na realização deste teste propriamente dito, tá?
E se as tiras tiverem um contato prolongado com o oxigênio, ela pode sofrer uma pré-oxidação e gastar o conteúdo revelador dela, ela fica até meio escurecida, e quando você vai passar uma bactéria para testar, você tem ali reações falso negativas, tá certo? Então, essa é a teoria da oxidase. Deixa eu voltar para o chat. Tudo tranquilo? Qual parte da matéria você foca mais na prova, visto que a matéria é tão extensa? Então, a parte que eu foco mais é quando eu falo assim, ó, isso é importante. Pode saber que tem alguma coisa que eu possa aproveitar, tá? Por exemplo, as questões também as questões que eu deixo lá são bem facinhas, né? Pode ter alguma coisinha relacionada, tal, é mais assim, para vocês se linkarem à matéria. Mas quando eu puxo na explicação alguma coisa, ó, isso é importante, vocês fazem um asterisque e estuda, tá? Que geralmente é alguma coisa que eu aproveito para a questão da prova, beleza? E se vocês tiverem acesso às provas passadas, tá? Eu sempre copio as provas passadas, desde 2012. Tô brincando. Bom, voltemos. Mas não é que a matéria é muito extensa, pessoal. Sabe o que é? É que eu estou concentrando a matéria para depois fazer somente a prática. Na verdade, eu estou puxando toda a matéria, a gente está vendo toda a teoria e depois a gente vai ficar praticamente, quando for liberado, se Deus quiser, fazendo as práticas, revendo tudo isso aí, tá? Então, a gente está meio que aproveitando o tempo, tá bom? Mas a matéria é grande sim, não vou negar não. Vamos partir então aqui para nossa querida coagulase. Nós temos dois tipos de coagulase, tá? Uma coagulase conjugada e uma coagulase livre, tá certo? Primeiramente, o que seria coagulase? Coagulase é uma enzima capaz de catalisar a reação de formação de fibrina, tá certo? Através da ativação dos fatores de coagulação presente em um plasma, tá? Lembrando que o plasma tem que ser citratado, plasma com citrato para fazer isso. E a coagulase, você pode fazer de dois aspectos, a coagulase no tubo, tá? E a coagulase que ela é uma coagulase rápida que você pode fazer na lâmina, tá certo? A coagulase rápida, ela é menos fiel do que a coagulase no tubo, porque às vezes a bactéria ela demora para sintetizar essa enzima, tá? Então a coagulase rápida, ela pode dar um teste falsamente negativo, tá certo? Espera um minutinho só, gente, que eu tenho que responder uma paradinha aqui. 2 palitos. Beleza, então, desculpe aí, gente, é que tô com umas pendências aqui da, da vigilância sanitária lá que às vezes o pessoal liga aqui para falar comigo. Bom, então, essa coagulase livre e conjugada, nossa, chegou gente agora. Quem será que entrou na aula agora? Vai levar falta. Boa noite, Ellen. Tudo jóia? Então, a coagulase
conjugada seria essa coagulase rápida aqui, tá? Qual que é a vantagem de usar ela? Quando ela dá positivo, você já tem um teste imediatamente. Quando ela dá negativo, pode ser que ela seja falso negativo, tá? Porque a coagulase livre ela é mais específica, é aquela que a bactéria realmente vai liberar, tá? E que vai agir sobre o plasma, transformando os fatores de coagulação, principalmente o fibrinogênio, em fibrina, transformando literalmente num coágulo, tá certo? Então, o que, que acontece? A bactéria, algumas bactérias, vou falar para você a historinha do Staphylococcus, né? O mecanismo de virulência dos Staphylococcus, que é uma das bactérias, vamos dizer assim, mais inteligentes em relação à biologia, tanto é que ela tem a capacidade de infectar praticamente qualquer tecido, tá bom? O Staphylococcus aureus, ele produz coagulase, é uma bactéria coagulase positiva. Para que ela, como que o Staphylococcus aureus utiliza essa coagulase? Primeiro, ele infecta um tecido. Vamos pensar numa infecção de pele, que é muito comum para o Staphylococcus aureus. O Staphylococcus aureus presente na pele começa a inflamar, começa a ter contato lá com o folículo piloso, tá? Principalmente quando depila, quando faz a barba, tal, aquele folículo piloso pode inflamar. Uma inflamação vai gerar um certo edema, um fluxo de sangue aumentado, um rubor, uma dor. E se tem um estafilococcus ali próximo, ali vai ser um prato cheio para ele pular e começar a infectar. Então começa com uma depilação ou com uma tricotomia, vamos dizer assim, quando você faz a barba ou depila. Você inflama aquele folículo piloso, se tem a bactéria por perto ali presente, ela pode infectar esse folículo piloso. Aí o que ela vai fazer? Ela vai começar a multiplicar. Quando a bactéria começa a multiplicar, ela começa a agredir o tecido, porque ela precisa do tecido como matéria-prima para se multiplicar, certo? Então ela vai crescendo, o tecido vai ficando cada vez mais inflamado até que as células de defesa são ativadas. As células de defesa são ativadas, então todos aqueles componentes inflamatórios começam a ser liberados ali, o tecido vai inchando cada vez mais, aí vai formando macroscopicamente o furúnculo, a princípio uma chamada espinha, né? E depois vai se transformando num furúnculo, ele vai crescendo, tá certo? E daí? E daí que começa a juntar líquido intersticial ali, certo? Proveniente da inflamação, que é o chamado edema inflamatório. E esse edema inflamatório ele é rico em plasma com fatores de coagulação. E sabendo disso, o Staphylococcus aureus ele começa a produzir a coagulase. O que ele vai fazer? Ele vai literalmente pegar esse líquido rico em fatores de coagulação e vai, com o auxílio da coagulase, fazer uma cápsula em volta das colônias bacterianas que estão ali no tecido. E essa cápsula protege as bactérias que estão ali contra as células de defesa. E pior, em volta dessa cápsula, essa cápsula ela vai crescendo, né? Vai cada vez chegando mais elementos inflamatórios, porque o tecido está se expandindo, e aí começa a crescer um tecido fibroso em volta dessa cápsula. Aí nós temos o chamado vulcão formado, né? Que é aquela baita espinho, aquele baita furúnculo que muitas vezes pode se tornar um abscesso, né? Oi, oi, pode falar.
Justamente, quando você já tem um tecido fibroso, se você apertar, você corre o risco de a bactéria tanto estourar para dentro do tecido quanto para fora. Então você tem aquela falsa impressão que você tirou tudo, mas você pode ter lesado o tecido para dentro da região da pele. Aí você faz uma infecção secundária. Aí aquele negócio ali pode inflamar cada vez mais, inclusive pode passar para a corrente sanguínea e afetar outros órgãos, fazer uma bacteremia e afetar outros órgãos. O abscesso causado por furúnculo é muito perigoso. O correto é ir ao médico, que ele vai fazer uma microcirurgia, ele vai tirar ali o abscesso, ele vai literalmente escavar o tecido e quando ele tira o abscesso, ele tira literalmente uma bolsa de tecido fibroso, aonde vai estar ali no interior tudo isso que eu falei para vocês. A cápsula, né, formada pela coagulase e o tecido fibroso, que faz parte da nossa própria defesa, que cicatrização, para isolar o local, e ele vai tirar tudo aquilo ali. Então sai literalmente uma bolinha. Às vezes o médico tem que dar dois, três, quatro pontos, dependendo do tamanho. Então isso aí é muito perigoso. Pode falar. Isso, justamente isso. Por quê? O Staphylococcus aureus, eu falei para vocês que é uma bactéria altamente eficaz naquilo que ela se propõe a fazer, que é causar infecção. Ela causa infecção em qualquer tecido. E a infecção dela é uma infecção muito grave, muito piogênica. Ela é uma bactéria chamada bactéria piogênica. Ela tem múltiplos mecanismos para causar infecção. E a infecção dela, quando cai na corrente sanguínea, pode facilmente atingir determinados órgãos vitais. E atingindo órgãos vitais, ela vai espalhar. Se a pessoa estiver um pouco imunocomprometida, ela pode vir a falecer, tá? Porque as toxinas dos Staphylococcus aureus são toxinas muito potentes. Elas mexem com a pressão, com batimentos cardíacos, com pressão, entendeu? Ela lesa determinados órgãos vitais, então é muito perigoso. É justamente por isso que às vezes a pessoa tem uma espinha, um abscesso, espreme e acaba fazendo uma bacteremia. Essa bacteremia, justamente, a bactéria vai estar veiculando pela corrente sanguínea, sujeita a encontrar algum local para ela se instalar. Então, ela instala, por exemplo, no pulmão. Ela vai causar uma pneumonia. Dependendo dessa pneumonia, a pneumonia é uma infecção grave. Ela pode vir a desenvolver e aumentar e a pessoa vir a falecer. Tá certo? Não, tranquilo, tem tempo, de boa. Não, o lipoma ele pode se infectar de tanto a pessoa cutucar, tá? Às vezes a pessoa até enfia as coisas dentro lá do lipoma e o lipoma se torna infectado. Porque a pessoa pensa que aquele lipoma é uma espinha e começa, principalmente quando esse lipoma é muito superficial, tá? Então a pessoa não faz a asepsia correta e não tem a noção que aquilo ali é um lipoma e não é não tem secreção ali dentro, tenta furar. Aí o que, que você está fazendo? Você está levando um germe da área externa para a área interna. E você pode causar uma infecção no seu lipoma. Ele pode se tornar infectado. Mas o lipoma, na verdade, é uma perda do controle de divisão celular por parte do tecido lipídico. Né? É uma reação, é uma vamos dizer assim, benigno, seria uma forma de tumor benigno, tá certo? Mas deve ser acompanhado, deve ser todo tumor deve ser encaminhado para biópsia para verificação, mas o que pode ocorrer é isso, a autoinfecção desse lipoma, porque a pessoa pensa que veio de alguma, que é um processo
tipo furunculite, né? Certinho? Sim, sim. Ah, sim. Ah, sim, isso aí pode ser. O lipoma, na verdade, ele não cresce, ele pode formar vesículas, vamos dizer assim. Essa vesícula é líquido intersticial, tá certo? Porque o lipoma, o tecido, ele perde o controle sobre sua divisão. E dependendo da forma que ele cresce, ele pode tornar um espaço intersticial que pode acabar armazenando o veículo. Alguns lipomas, eles até desaparecem de forma, vamos dizer assim, espontânea com o tempo. Ele vai ressecando até desaparecer, mas a maioria persiste e a maioria tende até a crescer. Tá certo? Não sei se foi o caso. Tá bom? De nada. Bom, eu só vou pegar uma aguinha aqui rapidinho. Um minutinho. Beleza, deixa eu gravar a primeira parte da aula aqui para ela não ficar muito extensa na hora de postar.